Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída, mais uma vez para transmitir uma palavra de fé, uma orientação, mas também para estender um convite a você que me assiste aqui da cidade de Marília, da região, né? Como também a você que mora lá no Rio de Janeiro, porque todos os domingos acontece na Igreja do Novo Nascimento as reuniões do Espírito Santo, às 9 horas da manhã, depois às 7 horas da noite. Essas reuniões, elas têm uma importância muito grande, porque são reuniões direcionadas para que as pessoas possam buscar a presença de Deus, venham se fortalecer espiritualmente, possam ter, né, sua vida edificada em Deus, sobre a palavra de Deus, e consequentemente possam caminhar, né, em direção à conquista da vitória mais importante, que é a vida eterna. Mas por outro lado também, enquanto estiverem aqui neste mundo, sejam pessoas vitoriosas, porque essa é a vontade de Deus. Não há nada que se compare à conquista da vida eterna. Mas o cristão deve sempre lembrar que o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Está escrito também que aquele que vence, que nasce de Deus, ele vence o mundo. Jesus disse numa ocasião: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Nós vivemos no mundo de trevas, de injustiça, de corrupção, um mundo cheio de forças malignas, né, trabalhando para destruir o ser humano a cada dia. Mas aqueles que têm a sua fé firmada na palavra de Deus, esses têm a garantia de que podem vencer tudo, porque através do Senhor Jesus nós fomos feitos mais que vencedores. E muitas são as pessoas que vivem uma vida diferente disso, né? Ao invés delas vencerem, a gente vê muitas pessoas sendo vencidas por tanta coisa ruim, tantas pessoas vivendo uma vida de trevas, uma vida de infelicidade, de decepções. E há um motivo, a causa principal pelo qual muitas pessoas vivem uma vida infeliz, uma vida de derrotas, é o fato de não terem a presença de Deus, né? A presença de Deus em suas vidas. Muitas são as pessoas que, embora sejam honestas e vivam uma vida de uma maneira honesta, mas muitas delas, muitas das vezes, se cansam, se decepcionam, porque elas estão tentando construir as suas vidas sozinhas. Elas estão tentando construir as suas vidas baseadas na sua própria força, na sua inteligência, nas filosofias desse mundo. E Deus não tem sido, né, infelizmente, o construtor da vida de muitas pessoas. Você sabe que para que Deus se torne o construtor da vida de uma pessoa, da casa de uma pessoa, é preciso que a pessoa permita, é preciso que a pessoa tenha humildade e reconheça: eu não tenho condições de construir a minha vida sozinho, sozinha, de tal maneira que eu possa de fato ter segurança e felicidade. Não, eu preciso de Deus. Ora, quando Deus é o construtor, se torna o construtor da vida, da casa de uma pessoa, significa que a presença de Deus, a bênção de Deus, fará parte, né, de todos os aspectos da vida da pessoa. Mas se ele não estiver sendo construtor, aí a pessoa se decepciona, a pessoa acaba se cansando e vê que todo esforço, todo trabalho que ela desempenhou para conseguir construir a sua vida foi um trabalho inútil, né? Quantas pessoas não têm
a presença de Deus, não têm a sua fé firmada na palavra de Deus, e elas vivem tentando construir, baseadas numa religião, em ídolos, filosofias. Muitas delas até seguem forças malignas, e elas pensam que estão construindo alguma coisa espiritualmente para o futuro, né? Elas às vezes pensam que estão construindo alguma coisa. A gente vê pessoas vazias, perdidas, com o coração totalmente vazio da presença de Deus. Quantas pessoas estão tentando construir um casamento que traga felicidade, mas Deus não tem sido construtor daquele casamento. A presença de Deus, a bênção de Deus não tem feito parte daquele casamento, né? E às vezes as pessoas se casam e pensam assim, tendo a casa, tendo os móveis, tendo os bens materiais, tendo um bom emprego, tendo uma segurança financeira, tudo vai ser perfeito. Não é nada disso, sabe? Tem muitas pessoas que têm até poder aquisitivo, um bom emprego, uma boa profissão, às vezes moram bem, têm todos os bens materiais que precisam, vivem numa infelicidade muito grande, são infelizes. A gente vê pessoas casando, divorciando, casando, separando. A gente vê outras pessoas que às vezes mantêm um casamento por causa da obrigação que assumiram com os filhos, né? E outros se casam 2, 3, 4, 5 vezes e não conseguem felicidade, porque Deus não está sendo construtor da vida delas. Então, há um salmo muito interessante que fala sobre isso, que é o salmo de número 127, e que diz assim: todo bem procede de Deus, todo bem procede de Deus, quer dizer, o bem procede de Deus. É muito importante que venhamos lembrar disso constantemente, porque se Deus, a bênção de Deus, a presença de Deus, não estiver fazendo parte da vida, dos detalhes da vida de uma pessoa, certamente que ela não consegue se tornar uma pessoa realmente feliz. Então, ele disse: se Deus não edificar ou construir a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quer dizer, se Deus não estiver sendo o construtor, o edificador da casa, que também simboliza a vida de uma pessoa, todo o trabalho da pessoa é inútil. Tem pessoas que veem que o trabalho que tiveram para criar os filhos, muitas das vezes foi inútil. Os filhos se tornaram pessoas, né, com uma vida completamente ruim, infeliz. Muitas das vezes, muitos filhos se tornam motivo de grande sofrimento para os pais, porque Deus não foi o construtor, Ele não fez parte da criação daqueles filhos, né? Eles foram criados, às vezes, com o esforço próprio dos pais, ou criados de acordo com as filosofias desse mundo. E muitas das vezes os filhos se tornam um grande pesadelo na vida de muitos pais. Quantos casamentos poderiam ter dado muito certo, se tornou um verdadeiro sofrimento. Quantas pessoas trabalham, lutam, se empenham pela vida profissional, financeira, porque elas querem progredir, desenvolver, muitas delas se decepcionam, fracassam, lutam muito, mas veem que o esforço é inútil, porque Deus tem que ser o construtor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quer dizer, quem traz felicidade e segurança é Deus. Se Ele não estiver sendo o construtor da vida de uma pessoa, ela vai se decepcionar. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer penosamente o pão que granjeastes. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Quer dizer,
tem muitas pessoas levantando de madrugada, dormindo muito tarde, lutando de um lado para o outro, às vezes até se arrebentando de tanto lutar, né? E depois elas veem que todo o esforço, todo o empenho que desempenharam pela vida acabou sendo inútil, porque não houve segurança, não houve felicidade, pelo contrário, muitas decepções. Mas diz a Bíblia que aos seus amados, aqueles que têm comunhão com Deus, até enquanto dormem são abençoados. Quer dizer, o fluxo das bênçãos de Deus vem sobre aqueles que estão voltados para Ele, até no momento em que estão dormindo. Até enquanto dormimos, as bênçãos de Deus chegam na nossa vida, porque é assim que está prometido. Então, é muito importante você que está aí vivendo uma vida de decepções, fracassos, se sentindo decepcionado, porque o seu esforço para muita coisa foi inútil, né? Você talvez fique perguntando, mas o que faltou, o que está faltando, o que falta? Na vida de muitas pessoas falta o principal, o mais importante. O mais importante é a presença de Deus, é a bênção de Deus, é o fato de Deus estar sendo o construtor. Ora, o que se deve fazer? Uma decisão, tomar uma decisão. A partir de hoje eu vou permitir, você tem que permitir, que Deus seja o construtor da minha casa, da minha vida, em todos os aspectos. Eu vou buscar a esse Deus, eu vou me voltar para Ele, eu vou me submeter à palavra dEle, eu vou permitir que Ele seja o construtor da minha casa, da minha vida. Você vai ver a diferença. Você vai lutar, mas você não vai precisar se arrebentar. Você vai lutar e você vai ver que nos mínimos detalhes a bênção de Deus acontecerá, estará presente na sua vida, porque Ele assim prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu quero fazer um convite: domingo às 9 da manhã e depois às 7 da noite, reuniões do Espírito Santo. A nossa sede aqui em Marília está localizada na Avenida República 4729, bairro Castelo Branco, nas proximidades aqui do Marília Shopping. E às 9 da manhã e 7 da noite eu estarei presente lá no Rio de Janeiro. Nós temos a nossa igreja na Avenida Marechal Fontinelli, 4217, no bairro da Malé. A pastora Nilzete também estará orando em seu favor. Vá buscar a Deus, né? E permita que Ele seja o construtor da sua vida. Você verá uma diferença extraordinária. Que Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima. Bispo Newton e a palavra que conduz a vida.